Saudações extensivas a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Cozinha Científica. Estamos aqui para levarmos mais uma edição do programa Conversas Sociológicas na sua tela. E hoje temos como nosso convidado especial Pedro Muniz Sebastião, também sociólogo e docente universitário. É sociólogo pelo Instituto Superior de Ciências da Educação de Luanda, em sede de Luanda. É mestre em Ecologia Humana e Problemas Sociais Contemporâneos pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade de Nova Lisboa e doutorando em Estudos Urbanos pelo ISTEC de Lisboa. Portanto, é autor da grande obra E o Seu Eu, livro esse que ainda encontra-se disponível. Basta entrar em contato com o nosso canal ou entrar em contato com o autor a partir das suas páginas das redes sociais. O seguidor terá a possibilidade então de adquirir um exemplar do referido livro. Bem, sociólogo Muniz, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Obrigado. Conversa de cozinha. Bem, tendo em conta o contexto em que vivemos, hoje falaremos de um tema que não foge muito da nossa realidade. Vamos falar do papel das instituições religiosas no período pós-eleitoral. Uma vez que Angola recentemente realizou as 5ª eleições gerais, e eleições essas foram marcadas por enormes momentos altos e baixos, e apresentamos então esse tema no nosso convidado para que durante o nosso programa possamos aqui ter um diálogo em torno desta problemática. Uma nota introdutória do nosso convidado, se tem uma informação que gostaria de partilhar com nossos seguidores. A sociedade é feita de instituições e cada uma delas tem finalidades específicas. Basicamente temos a família como uma instituição primária, e quando falo de família estou a me referir ao casal, e do casal então surgem todos os outros membros que vão se estender até a sociedade extensiva. E as instituições religiosas, embora o nosso país seja maioritariamente de orientação cristã, tem de facto sim um papel de grande relevância para esse período pós-eleitoral. Bem, entrando naquilo que é o nosso tema, gostaríamos de saber por parte do nosso convidado, quando falamos de instituições religiosas, o que na realidade estamos a nos referir? Estamos a falar de organizações humanas com objetivos claramente definidos, cuja orientação está assente nas escrituras sagradas, porque a missão primária da igreja é fazer o nome de Jesus Cristo conhecido em todo o mundo, e depois então vêm as atribuições secundárias da igreja. E Jesus Cristo, por aquilo que a Bíblia nos mostra, foi e continua a ser um agente de paz, e toda a sua mensagem esteve assente na lógica da promoção do amor. E é o amor que traz consigo todas as outras coisas boas. Bem, tendo em conta aquela que foi as eleições, porque já faz parte do passado, tendo em conta aquela que foi a trajetória das 5ª eleições gerais do nosso país, gostaríamos em poucas palavras que o nosso convidado efetuasse breves considerações, uma retrospectiva, se não mesmo, trouxer algumas considerações relativamente
a esse pleito eleitoral? Sim, foram de facto as 500 eleições consecutivas que foram realizadas no nosso país. Foram muito renhidas, certamente, do ponto de vista político, de envolvimento do público eleitor, sobretudo aqui com destaque à juventude, que começa agora a fazer um número maior dos habitantes do nosso país. As eleições tiveram momentos bons, momentos de festa, pré-campanha, campanha. Pela primeira vez, se não estou aqui com algum exagero, vejo, sobretudo nas redes sociais, os eleitores a manifestarem publicamente a sua direção de voto, não é? No passado, sempre houve aquela máxima de que o voto é secreto, só que desta vez, talvez por razões que precisam de ser compreendidas, os eleitores assumiam publicamente durante a pré-campanha, a campanha, durante a eleição e pós-eleição, manifestavam claramente para onde ia o seu sentido de voto. É uma nota que, de facto, é importante ressaltar aqui. Bem, tendo em conta que o Estado angolano é um Estado laico, que existe a separação de poderes entre o Estado e o poder religioso, mesmo assim ainda a laicidade dá essa abertura que as instituições religiosas de facto participem das atividades ou de eventos que visam de um lado engrandecer o próprio Estado e por outro também que visam efetuar a manutenção do bem-estar da própria sociedade. Dentro da laicidade, gostaríamos que o nosso convidado trouxesse algumas considerações relativamente àquela que foi então a participação das instituições religiosas no período que antecedeu as eleições e no período do voto, nesse caso, o próprio período do pleito eleitoral, nesse caso, antes e durante o período do voto. É importante dizer que os religiosos, em primeira instância, são cidadãos. Né? São cidadãos e é verdade que essa questão da laicidade do Estado, do meu ponto de vista, é necessário que se produzam mais obras para clarificar melhor o que é de laicidade do Estado. Porque parece que as instituições religiosas têm limitações quanto à sua intervenção à vida pública, entretanto, têm obrigações com as eleições, devem votar, mas há aspectos da vida societária em que muitas vezes sentem-se inibidas por causa desse termo laicidade do Estado. Eu entendo que os acadêmicos, os investigadores, e as academias pudessem levar mais esse assunto ao debate para, com maior clareza, percebermos o que é isso de laicidade do Estado. Qual deveria ser o contributo, ou qual deveria ser o contributo das instituições religiosas face ao período anterior e durante e posterior às eleições? Eu penso que durante a campanha as instituições religiosas fizeram o seu trabalho. Embora tendo havido, em alguns momentos, algumas situações que foram apontadas como irregularidades, que consistiram sobretudo na violação da lei eleitoral e outras práticas menos boas que nós vimos, houve inclusivamente casos de agressões, não é? Alguma intolerância por parte de alguns simpatizantes, e aqui é bom separar a ideia de simpatizante e militante, porque há quem se simpatiza e não é necessariamente um militante. Só que no nosso país, não sei se por alguma intenção político-ideológica, qualquer pessoa que manifesta afinidade ou interesse por esse ou aquele partido é imediatamente conotado como sendo militante de um certo partido. Houve sim algumas práticas menos boas e eu penso que a igreja nos seus espaços, ou os grupos religiosos nos seus espaços de cultos, foram apelando à calma, foram apelando à tolerância, foram apelando à necessidade de olhar para o outro como irmão, independentemente das suas convicções políticas. Durante o período de eleições, eu penso que o país estava tranquilo. Foram de facto eleições livres,
Já não vou colocar os outros adjetivos ali que surgem, mas de facto foram livres, porque as pessoas foram por livre, espontânea vontade, e aqueles que não quiseram e não foram, e ninguém foi por acaso coagido ou ameaçado de alguma coisa por não ter participado das eleições. No período posterior, e o país continua a refletir até agora sobre o assunto, aí sim eu penso que as instituições religiosas precisavam de ter alguma palavra, que eventualmente poderão vir a ter, mas já começa a parecer extemporâneo. Deviam ter feito isso tão logo começaram a circular os primeiros resultados e as várias peças que atravessaram as redes sociais sobre algumas situações menos boas que marcaram as eleições. Penso que as instituições religiosas deveriam ter alguma palavra. E no futuro, penso eu, que o grupo de observadores deve, sim, integrar líderes ou responsáveis de instituições religiosas, porque a observação externa que nós tivemos deixou um pouco a desejar. E se é verdade que os grupos religiosos são a reserva moral da sociedade, então é importante que se façam presentes nesses processos delicados que determinam a vida do país. Penso que sim, que todos nós devamos aprender alguma lição com o que aconteceu e que os grupos religiosos devem fazer parte ativa da vida política do nosso país, sem, entretanto, tomar partido, mas intervir naquilo que for necessário para a justeza, para a harmonia, para o respeito, para a tolerância, para a lisura, visando o bem-estar de todos, o bem comum. Bem, Durkheim, na sua obra Formas Elementares da Vida Religiosa, nos apresenta um debate de forma aprofundada do campo religioso, desde conceitos e as suas abordagens teóricas. E há um pormenor que Durkheim levanta na sua obra, que é a famosa distinção entre o sagrado e o profano. E no nosso contexto, fruto da participação, podemos assim considerar, dos principais agentes políticos, né, na fase da pré-campanha e campanha eleitoral, obviamente que visitaram as inúmeras instituições religiosas, mas que essas instituições, nos seus templos de adoração, têm os elementos sagrados que são especialmente para indivíduos dito homem de Deus, preparados e vocacionados para tal, mas que durante a fase de pré-campanha foram cedendo esse elemento sagrado a indivíduos que até podemos aqui considerar ligados ao profano. Sim, esse é um dos problemas também que eu penso que precisa de ser tratado sobre a questão da dualidade. O branco e o preto, o bom e o mau, o Deus e o diabo, o sagrado e o profano. Eu particularmente acho que devemos criar condições para um diálogo entre aquilo que nós chamamos de profano e sagrado, não é? Temos que entender que Durkheim apresenta esses posicionamentos dentro de um contexto histórico, social, político, temporal e para a nossa realidade, eu gosto da palavra transversalidade. Gosto da ideia da transversalidade. Dali que tratar um político por profano, simplesmente porque está na pele de político, não me parece mais correto. Porque noutras sociedades já existem partidos cristãos, é o caso da Alemanha. E então, aqueles indivíduos são profanos ou sagrados? Então, essa questão da dualidade nós precisamos de olhar com um pouco mais de atenção. O político não é necessariamente um indivíduo profano, simplesmente tem uma vocação distinta, tal como o pastorado é uma vocação distinta, o direito é uma vocação, a docência é uma vocação, o ser médico é uma vocação, e nós
temos de evitar polarizar constantemente as realidades humanas sob pena de cairmos para os extremos e, ao invés de promovermos a integração, ao invés de promovermos o respeito e a concórdia, criamos inimizades e não é isso que se quer para o país, nem para a sociedade. Bem, as eleições já lá se passaram, estamos agora no mês de setembro e faltando poucos dias para o mês de outubro. Do nosso convidado, que lições é que as instituições religiosas podem retirar desse pleito eleitoral de 2022? São muitas lições e uma delas é essa que fez referência à pergunta anterior que acabei por deixar passar. Eu penso que aqui não é nenhum elemento de contradição. Se é verdade que os religiosos podem ceder os espaços de culto para uma comunicação política, se é que isso é admissível, o inverso também deve ser admitido. Porque também registramos a uma situação particular na Assembleia Nacional, um grupo de religiosos que, no dizer do o secretário-geral daquela instituição, eles foram para um fim específico, acabaram por se empolgar e transformaram aquilo num espaço de oração e intercessão. E aquilo caiu mal para algumas sensibilidades da nossa sociedade, chamou-se mesmo um escândalo. Então a questão é escândalo fazerem-se preces na Assembleia Nacional e não é escândalo ceder o púlpito a um político? Pois, são questões que precisamos de refletir e discutir mais do que buscar culpados, apontar quem é profano e quem é sagrado, é buscarmos discussões e vermos até que ponto algumas questões podem ser dialogadas, sempre em busca do bem comum. Bem, essa foi a nossa breve conversa com o sociólogo Muniz e do nosso lado agradecemos pelo momento concedido e desejamos votos de sucesso na vida profissional e noutras vertentes. Portanto, muito obrigado. Você que é o nosso seguidor, não se esqueça, estaremos sempre todas as quintas-feiras na Cozinha Científica. E você que ainda não é subscrito no nosso canal, faça a sua subscrição, ative o sininho para que possas então ser notificado sempre que o canal disponibilizar um vídeo novo. Estamos juntos e felicidade a todos. Obrigado pelo tempo, obrigado pelo convite e parabéns por estarem a levar avante essas iniciativas que são sempre espaços de reflexões e que podem servir de fontes para construções ou desconstruções ou até reconstruções de racionalidades. Obrigado.